meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí essa virada de ano, esse Natal? Sejam muito bem-vindos ao Na Rede Contodar 2025, agora com uma pequena repaginada que vai no cenário. Ainda tá faltando alguns elementos de futebol aqui, mas a gente vai acrescentando, incrementando ao longo do ano. Mas resolvi mudar um pouquinho aqui a postura da câmera, não foi tanta coisa, né? Mas já deu para dar uma boa mudada e movimentar mais as mãos, aparecer mais minhas mãos. Eu que sou neto de italiano, então gosto de ficar movimentando, mexendo as mãos. Mas enfim, meus queridos, desejo a todos vocês que vocês tenham tido uma excelente virada de ano, um excelente Natal, que tenha sido corrido tudo bem. Né? A gente teve um sorteio aí na última live, né, que a gente promoveu no dia 23, inclusive que o Paulo, né, ganhou a camisa do Santos, vai receber nos próximos dias. Só dá esperar aquele cartão virar para dar aquela comprada na camisa do Santos pro Paulo. Inclusive ele virou inscrito aqui no canal, né? Muito legal. Então, cara, fica ligado, se você não é inscrito no canal, aqui a gente sempre rola lives de sorteios. Nessa live, inclusive, a gente sorteou uma camisa, eu sorteei uma camisa como essa, que foi pro Pedro Bis, né, irmão do outro vencedor do Vinícius Bis. E na próxima live, vamos ver quando que a gente faz. Provavelmente eu vou querer fazer o encerramento dos estaduais. Então deve ser antes de começar o Campeonato Brasileiro, para a gente dar aquela repaginada, conversada de como foi pelo menos essa primeira parte do ano, né? Lembrando que tem Super Campeonato Mundial de Clubes, vai ter Libertadores, Sul-Americana, enfim, campeonatos aí ao longo de toda a temporada, de todo o ano, para você acompanhar e acompanhar também as análises aqui do canal. Hoje, assim, eu falei que ia ser um vídeo de vai e vem e também de projeção, mas aí eu fui ver a tabela dos jogos, né, quando começa, para começar só no próximo final de semana. Então assim, eu vou fazer hoje uma coletânea aqui, né, do que eu encontrei e do que já está concretizado do vai e vem do mercado da bola. E aí, no vídeo de sexta-feira, a gente conversa sobre essa projeção. Porque provavelmente os times vão estar um pouco mais fechados, algumas contratações já vão ter sido feitas. Isso não anula que o campeonato, que o vai e vem, né, que o mercado da bola aqui no futebol brasileiro movimentou bastante, né? Vamos conversar então. Vamos conversar aqui, como vocês sabem, né, como está sendo nos últimos vai e vens, está sendo de ordem alfabética. E aí eu falo, obviamente, de quem está vindo e de quem está indo dos clubes. Eu vou falar apenas dos que já estão fechados, tá? Ou que faltam assinar, falta algum detalhezinho ali para assinar, mas particularmente, cara, falta pouca coisa para esses caras realmente estarem defendendo ou já estão defendendo essas equipes, né? Inclusive, muitas estão tendo representações hoje, algumas vão ter amanhã, mas outras equipes já tiveram já na semana passada, no final de semana, já se representaram. O Cruzeiro, por exemplo, já viajou para os Estados Unidos, onde vai fazer a pré-temporada. Então, assim, né, esses times já estão jogando, vão estar jogando nesse final de semana. Inclusive, o Cruzeiro tem amistoso com o São Paulo. Você vai acompanhar tudo aqui na Rede Contodar. Então, se inscreve, curte, comenta, compartilha com os amigos. Lembrando que se a gente bater 300 inscritos, vai ter live. Então, vamos bater essa meta aí antes dos estaduais, para a live do final dos estaduais ser ainda mais importante. Bom, vamos lá, cara, que tem muita coisa. Tem um caminhão de notícia, caminhão de contratações feitas. Começando pelo Atlético Mineiro, né? Que no último vídeo estava movimentando bem pouco ali o mercado, com as negociações. Já nesse, já fechou com alguns jogadores. O time ainda está meio tímido no mercado, né? Tem que ir um pouco mais forte, né? Porque tem que recompor, principalmente porque perdeu o Paulinho, que foi pro Palmeiras, né? O Robert Santos, né, o meia do Atlético, fechou com a equipe. O Cuca, né, acha a grande contratação do time nessa janela, mas a gente não sabe até quando o Cuca vai ficar à frente do Atlético, né? A gente sempre tem incógnita de que o Cuca não permanece no clube por uma temporada. Nessa última de 2024, por exemplo, ele largou o Atlético Paranaense no meio. Então, assim, sempre tem uma incógnita, e nos últimos trabalhos isso vem se ganhando mais notoriedade do que os resultados que o Cuca tem nos times. Né, Gabriel Menino também chegou do Palmeiras, e assim como o Patrick, né, o meia jovem do Sub-20 do Palmeiras, estavam envolvidos na negociação com o Paulinho, já estão devidamente trajados de Atlético Mineiro e são jogadores do Galo para essa temporada e para as próximas que virão também, porque eles chegaram em definitivo. O Vargas já saiu, como vocês sabem, assim como Mariano, Allan Kardec, Maurício Lemos e o Paulinho, né, que foi para o Palmeiras. Já o Bahia, cara, o Bahia tá fechando aí, tá movimentando bastante o mercado, né? Muito mais do que o Atlético, diga-se de passagem. Davi Martins, né, tá fechado com a equipe baiana, né?
O meio-campista estava no América Mineiro e chega ao Bahia com 12 milhões de reais. Além disso, tem o Acevedo, que já está fechado, né, essa transação aí relacionando o Grupo City, né, que ele estava no New York City, mas fechou com o Bahia. Assim como o Eric Pulga, que vem do Ceará, o Rodrigo Nestor do São Paulo por empréstimo, né, e assim também o Michel Araújo chega de empréstimo do São Paulo. Vai embora o Cicinho, o Adriel, o Carlos Depenha, o Vitor Cuesta, o Tassiano vai para o Santos e o Miqueias está sendo emprestado ao América Mineiro. Vai disputar a Série B com o Coelhão. O Botafogo, né? O Botafogo fechou o contrato hoje, inclusive, com o Jair, né? Jair Paula, zagueiro do Santos, e vai embora nessa transação junto com ele o Tiquinho. Vem o Jair, vai embora Tiquinho Soares e Danilo Barbosa para o Santos, né? O Tiquinho Soares atacante vai para o Santos e o Danilo Barbosa, volante, vai defender o Santos, né? Vão defender o Santos na próxima temporada. O Botafogo tá bem tímido, tá? Tá perdendo muitos jogadores, inclusive o técnico, né? O Arthur Jorge não fica na equipe, é mais um técnico português que abandona o trabalho, né, no final da temporada. Isso acho que valoriza ainda mais o trabalho de Vojvoda e Abel Ferreira. Acho que a gente tem que destacar esses técnicos que estão permanecendo no futebol brasileiro e progredindo com os trabalhos que eles iniciaram, né? O Botafogo também fechou com o Felipe Sampaio, né? O zagueiro está retornando ali do Atlético Goianiense, estava de emprestado ao Dragão, volta para essa temporada 2025. Talvez não deve ficar, né? Porque foi rebaixado, não foi uma temporada tão boa assim do zagueirão, então ele deve continuar sendo emprestado aí. Quem sabe ele até volta para o Atlético Goianiense para a Série B. Né? Como eu falei, o Tiquinho Soares saiu, o Eduardo Meia foi para o Cruzeiro, o Danilo Barbosa para o Santos, o Adrielson já está de saída para o Lyon, vai retornar à equipe francesa. E, cara, Oscar Romero, Marçal, que mais? Já estão de saída, né? Não tiveram clubes anunciados ainda, mas o Marçal estava negociando com o Fluminense, por enquanto não fechou negócio. O Romero deve ir para o futebol paraguaio, não acho que ele tem mercado aqui no futebol brasileiro, não tem grandes destaques assim pelo Botafogo. O Almada já voltou para o Leão também. O Emerson Urso, tá fechado com o Vila Nova para essa temporada. E o Tietê estava de saída do Botafogo, né, e foi pro Vasco, né, fechou o contrato com o Vasco, assim como o Hugo também estava de saída e foi pro Vitória, o Gatito Fernandes pro Cerro Porteño e o Pablo, né, que está retornando de empréstimo ao Flamengo. Vamos pro Bragantino, cara, o Bragantino na última janela não tinha ninguém, né, e nessa aqui já movimentou bem mais, com o Isidro Pita, que vem do Cuiabá, o Fernando, que vem do futebol europeu, que foi revelado pelo Palmeiras, Lucas Barbosa da Juventude, Guzmán Rodrigues, zagueiro do Peñarol, Eduardo Sacha, que renovou o contrato e vai ficar até 2026. Douglas Mendes, que também renovou por mais um ano. E o Alejandro, que volta de empréstimo do Vitória, né? O Bragantino não quis prolongar o empréstimo. Acho que até é correta essa negociação. Até para, né, se tiver algum time interessado em contratar um jovem atacante que era do Vitória e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. Volto para o Bragantino. Eu acho que foi um ano muito abaixo do Bragantino, né? Na questão de rendimento, do que a gente espera, do investimento também que tem em cima dele na questão da Red Bull. E o time precisa, né, mostrar resultado nessa temporada. Ficar de fora de uma Copa Internacional, Copa Sul-Americana e Libertadores foi muito agravante para a equipe, que vai ter um ano aí conturbado só com o Campeonato Brasileiro para disputar. Tá indo embora do Bragantino o Raul, né, que já fechou com o Atlético Paranaense, inclusive, o Vitinho, que também fechou com o Noroeste, assim como o Lincoln e o Ivan Cavaleiro, que estão de saída, não tiveram clubes anunciados ainda, mas o Kevin Mônaco foi para o Independente e o Thalisson está sendo emprestado ao Criciúma. No Ceará, vamos lá para o Ceará, que voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Ceará está movimentando bastante e precisa reforçar, né? O Ceará, o Sport, o Mirassol e o Santos, né, precisam se reforçar para a próxima temporada. Eu acho isso fundamental para essas equipes. Inclusive, cara, só um adendo rapidinho, o Campeonato Carioca começa dia 11 e o Botafogo ainda não anunciou o seu técnico, né? E eu acho isso bem agravante para o Botafogo, para um time que subiu de patamar, subiu o sarrafo do próprio elenco, do próprio time, e começa a temporada sem técnico, né? Eu acho isso muito agravante, né? Você pode, obviamente, render bons trabalhos ao longo da temporada, mas você começar com um técnico na pré-temporada é fundamental. Ainda mais num ano caótico que vai ser esse. Eu acho que é um ano atípico, assim como foram os anos de pandemia, onde a gente tinha campeonato no meio de outro campeonato. Vai seguir dessa forma essa temporada. Tem o Super Mundial e, se eu não me engano, tem o Mundial de Clubes também no final do ano. Então vai ser uma coisa embolada com a outra. E o Botafogo começa já tropeçando nessa questão de contratação do seu técnico. Mas vamos voltar para o Ceará.
Fernandinho já tá fechado, né? O atacante vem do Mirassol, assim como o Bruno Tubarão vem do Atlético Goianiense, né? Também atacante. O William Machado também vem do Operário. Dieguinho do Goiás, esse aqui vocês já sabiam, né? O Matheus Araújo, meia, vem do Corinthians, né? Esse vocês não sabiam, mas vem de graça do Corinthians. Eu acho que isso foi uma negociação absurda do Timão. Vacilou muito nessa questão, porque é um jovem de 22 anos. O Corinthians iria sim ganhar um dinheiro em cima dele, né? Mesmo que se renove o contrato com ele, poderia ficar mais uma temporada ou ser mesmo ser emprestado para, né, cortar um pouquinho de gasto salário. O Corinthians, cara, mais uma vez vai perdendo dinheiro em jovens jogadores, chance de lucrar ali num bom jogador que é esse meia, o Matheus Araújo. O Marlon, zagueiro do Cuiabá, também fechou com o Ceará, vai permanecer na Série A apesar do rebaixamento do Cuiabá. O Nicolas, lateral do América Mineiro, vai ter essa oportunidade de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, assim como o Éder, também zagueiro do Coelhão. O Fernando Sobral volta de empréstimo, né? Perdão, ele foi vendido para o Cuiabá, mas ele vai jogar no Ceará por empréstimo nessa temporada. É o volante aí que tem longa história aí com o nosso Vozão. Vou tirar o som aqui do WhatsApp. A gente também tem o Pedro Henrique do Corinthians, né? Também estava de saída do Timão, fechou o contrato com o Ceará. Acho bem bacana isso, né? É engraçado como o Fortaleza tem o Breno Lopes e o Corinthians e o Ceará tem o Pedro Henrique, porque são jogadores bem similares, assim. Eu acho que vai render um duelo muito interessante ao longo do Cearense e, enfim, no Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste. O Kehler, também goleiro do Inter, fechou com a equipe do Vozão. Vai embora do Ceará o Barceló, o Gemer Irmer, o Kleber, né, que está fechado com o Avaí, o Irmer está fechado com o Novo Horizontino e o Barceló com o Goiás. O Lucas Ribeiro vai para o Goiás também. O João Pedro está de saída, não tem clube anunciado por enquanto. O Eric, como eu falei, vai para o Bahia. O Rai Ramos volta para o São Paulo, mas o São Paulo foi empresado para outro clube, já fica aí que você vai saber para que clube o Rai Ramos foi. O Andrei volta para o Curitiba de empréstimo, não fica no Vozão. E o Thalisson também está de saída, vai ser emprestado ali para o Criciúma, né, como eu falei. O Corinthians, por enquanto, nenhuma contratação anunciada. Tem aquele sonho, um absurdo do Pogba, que eu acho ridículo isso, o torcedor do Corinthians ainda esperar por isso. Enfim, é diferente do que aconteceu com o Depay, cara. Você vai ter uma temporada toda pela frente. É um jogador, obviamente, extraordinário, mas com um salário muito alto. E eu acho que o que aconteceu com o Depay dificilmente vai acontecer com o Pogba, dificilmente vai acontecer com outro medalhão que vier do futebol europeu. Só os recentes. Juanfran, Rames, Daniel Alves, Honda, que foi para o Botafogo, o Seedorf foi a última, eu acho que a gente pode falar que foi o grande destaque, o Forlan pelo Inter. Enfim, são jogadores que vieram e não conseguiram render. E você vai trazer o Pogba que está afastado, faz tempo que não joga bola, tem essa questão do doping. Eu acho que é uma incógnita e que o Corinthians poderia ir com um pouquinho mais de pé no freio para esse tipo de contratação nessa temporada. Pedro Henrique, como eu falei, já saiu para o Ceará, assim como o Matheus Araújo. O Juan também está de saída, né, o jovem Juan. E o Fagner já foi, inclusive, anunciado pelo Cruzeiro para a torcida. O lateral vai defender as cores do Cabuloso. Vamos agora falar então do Cruzeiro. Dudu, Christian, o Dudu do Palmeiras, o Christian do Atlético, o Rodriguinho do América Mineiro, Eduardo do Botafogo, Bolacier do Criciúma e o Gabriel Barbosa do Flamengo, o Fagner, perdão, do Cruzeiro. Os 7 já foram anunciados para a torcida, já inclusive só o Bolaci e, se eu não me engano, acho que só o Bolaci, né, que ainda não foi anunciado ali. O Bolaci e o Marquinhos, né, do Fluminense também não foram anunciados para a torcida no Mineirão nesse final de semana, mas já devem estar, obviamente, devem se reunir com a equipe ali nos Estados Unidos para essa pré-temporada, esses amistosos que vão rolar. Mas, cara, grandes contratações do Cruzeiro, eu acho fundamentais, inclusive em alguns setores. O Cruzeiro precisava de peso de contratação. E assim, por mais que sejam jogadores acima de 30 anos, ainda vão render pelo menos uns 5 anos ali de futebol pro Cabuloso. Eu acho isso fundamental. Dificilmente vão ser vendidos, né? O Cruzeiro vai lucrar em cima deles, mas, cara, vai ter 5, 4 anos ali ainda rendendo bom futebol. Pelo menos Dudu e o Gabigol com certeza vão estar rendendo. Bolaci um pouco menos, mas eu acho que Dudu e o Gabigol vão render bastante para a equipe nessa temporada e nas próximas, obviamente, que virão. O Fabrício Bruno também está fechado o contrato com ele, né? O zagueiro sai do Flamengo e volta para o Cruzeiro, ele foi revelado no Cruzeiro e deve defender as cores do Cabuloso nessa temporada 2025. Assim como o Marquinhos, né, um atacante que estava no Fluminense canhoto, bom de bola. O Diniz gostava muito dele no Flusão. Ele vai voltar a ter o técnico com o Diniz como técnico, né? Mas só que agora lá em Minas Gerais. Mas assim como é grande a lista de chegada, a lista de saída também do Cruzeiro é semelhante de tamanho.
Ian Lucas vai embora, né? Vai para Ferroviário. O Gabriel Verón volta para o Porto depois do empréstimo. O Pedrão já está fechado também com o Avaí, zagueirão aí. O Neto Moura também, volante, está fechado, vai sair da equipe do Cruzeiro. O Barreal volta para o Cincinnati, lá nos Estados Unidos. E Ramiro, Wesley Gasolina, Gabriel Grando, Rafael Silva estão de saída, não vão permanecer no Cabuloso nessa temporada. Rodrigo Basílio tá fechado com o Joinville. O Anderson Goleirão tá fechado com o Atlético Goianiense, né? Vai ser o goleiro do Dragão na próxima temporada. E o Fernando Henrique tá fechado com a Portuguesa. O Zé Rivaldo, como eu já falei... Não falei, né? Mas o Zé Rivaldo vai pro Santos, vai defender o Santos na próxima temporada. E o Rafael Cabral tá de saída também do Cruzeiro. Não vai defender as cores do Cabuloso nessa temporada. Flamengo, bem simples. O Pablo tá retornando do Botafogo, é o que tá vindo. Não tem nenhuma contratação bombástica. Tem alguns nomes ali, Roger Guedes sendo rondados, mas ainda muito embrionária essa transação, essa negociação. Vamos ver se até o final de semana alguma coisa muda. Mas Gabriel Barbosa, Davi Luiz e Fabrício Bruno não permanecem na equipe. 2 desses já foram para o Cruzeiro, só o Davi Luiz que ainda não revelou, né, a equipe que ele vai defender na próxima temporada. Muitos aí dizem que deve ser o Vasco. Eu acho que realmente ele deve permanecer no Rio de Janeiro e defender o Vasco na próxima temporada. Inclusive, que a gente vai chegar lá, mas o Vasco vai perder um zagueiro importante e o Davi Luiz eu acho que está de boa altura aí para esse zagueiro que vai sair. Fluminense agora. Flu contratou hoje, inclusive, um goleiro que eu vejo muito talento nele, que é o Marcelo Pitaluga. Cara, ele estava lá no Liverpool, era a 4ª opção, obviamente, né, do Liverpool, né, treinando ali. É um jovem goleiro brasileiro, mas que vinha se destacando muito nos treinos do Liverpool. Obviamente, com Kelleher e Alisson, você fica um pouquinho atrás nessa questão. Mas, cara, baita talento, baita potencial. E com o Fábio como inspiração no Cruzeiro, no Fluminense, perdão, eu acho que ele tem tudo para crescer bastante, se tornar titular ao longo da temporada, porque o Fábio não vai disputar todos os jogos. E é um goleiro com muito talento, tá, cara? É um goleiro pra gente ficar de olho, inclusive, ao longo da temporada, quando ele for assumir nessa titularidade do Fluminense. Juan Pablo Freitas, lateral do Aliança Lima, também já foi anunciado, né? Chega aí pro Flusão, assim como o Joaquim Lavega, do River Plate do Uruguai, Hércules, do Fortaleza, Paulo Baia, do Goiás, Pedro Rangel, do goleiro, né, do Atlético Goianiense, e René, lateral do Internacional, chegam ao Fluminense nessa temporada. O René que vem para suprir, né, a ausência do Marcelo, né, que deixou a equipe no final da temporada 2024. Marquinhos, não atacante, sai do Fluminense e vai para o Cruzeiro. Diogo Barbosa sai também do Fluminense e vai para o Fortaleza nessa transação ali com o Hércules também. Felipe Melo está de saída, John Kennedy também já está praticamente fechado com o Pachuca do México. E o Jean Lacumi está de saída, nenhum clube anunciou ele ainda, não defende mais as cores do Fluminense. Passando por Fortaleza, obviamente o Diogo Barbosa tem esse destaque, né? Como eu falei, lateral sai do Fluminense para o Leão do PC. O Paul Fernandes do Boca Juniors já está fechado também, assim como o Breno, goleiro do Grêmio, o Dylan Borreiro, né? Jogou no Atlético Mineiro, estava no New England dos Estados Unidos, vai defender a equipe do Fortaleza. Contratações muito interessantes do Fortaleza, tá? Diogo Barbosa talvez ali tenha um pouco de incógnita por conta das últimas temporadas que ele fez para o Palmeiras e também pelo Fluminense, mas o restante, cara, eu vejo bons talentos ali pro Fortaleza, bons nomes pro Fortaleza nessa temporada de 2025. Mas vai embora uma galera interessante também, né? O Sebadios, que para mim tinha muito talento, vai embora pro New England Revolution nos Estados Unidos, o Kozlinskis pro Vila Nova, o Hércules, como eu falei, vai pro Fluminense, e o Ronald Samuel e Bruno Melo estão de saída, não defendem mais a equipe em 2025. Questão do Grêmio, não anunciou ninguém ainda, não tem ninguém ali no radar do Grêmio por enquanto, apenas o Soteldo, né, que vai, não vai, fica, não fica, não deve permanecer no Grêmio nessa temporada, já até retornou pro Santos, né, tá treinando com a equipe do Santos por enquanto, e deve jogar pelo menos alguns joguinhos do Campeonato Paulista. Pedro Jeromel, como eu já anunciei com vocês, aposentou, não joga mais pelo Grêmio nem por ninguém. O Breno, o goleiro, foi pro Fortaleza, e o Reinaldo, cara, lateral, foi pro Mirassol. Acho que foi a grande contratação, anunciação assim, de transferência nessa segunda-feira, foi o Reinaldo indo pro Mirassol. O Inter contratou o Ronaldo, volante do Juventude. Agora passamos para o outro gaúcho da Série A. O Inter fechou com o Ronaldo, né, volante do Juventude, e só. Nenhuma contratação. Muitos estão no radar do Inter, mas poucos receberam propostas realmente agradáveis e realmente, né, oficiais do Internacional. Saindo,
temos alguns nomes, né? O Fabrício, goleiro, foi pro Figueirense, o Wesley, meia, foi pro Walks. Não, perdão, o Wesley não saiu, né? Ou saiu? Não saiu não. Quem saiu foi o Gabriel Carvalho, né? O meia foi pro Al-Qasiyah, né? Lá da Arábia. E uma transação milionária, né? 139 milhões no jovem, vai embora só em agosto, quando ele completa 18 anos. Assim como o Alário, né? O Alário foi para o Estudiantes mesmo na Argentina. O René, como eu falei, para o Fluminense, não renovou com o Inter, ele foi para o Fluminense. E o Lucas Ramos, meia, foi para o Ipiranga. E o Kelleher, goleiro, foi para o Ceará. Kehler, né? Foi para o Ceará. Kelleher, quem dera o Inter tivesse o Kelleher, hein? Juventude, cara, a Juventude também está movimentando bastante o mercado de transferências e eu acho que tem que renovar mesmo, né? Dificilmente eu coloco o Juventude brigando para cair porque eu acho que os jogos no Alfredo Jaconi são cruciais e importantíssimos para a equipe. E o Juventude vende muito caro os jogos que consegue disputar em Caxias do Sul e não foi diferente em 2024, dificilmente será diferente em 2025. Vem aí pro Juventude o Vitor Pernambucano, atacante que estava no Al Dafra, né, lá da Arábia também. O Reginaldo, lateral que estava no Base. Marcão, goleiro do Amazonas. O Ender também está emprestado pelo Amazonas, o atacante vai disputar a Série A pelo Juventude. Marcos Paulo, lateral, emprestado pelo Bragantino. Felipinho também foi emprestado pelo Sport para o Juventude, lateral. E o Adriano Martins, zagueiro, também emprestado pelo Atlético Goianiense. Né? Temos alguns emprestados ali para o Juventude poder, né, disputar o Campeonato Brasileiro com bom rendimento. O volante, como eu falei, o Ronaldo saiu do Juventude e foi para o Inter, assim como o Zé Marcos foi para o Vitória, o zagueirão, né? O Lucas Winkert também está fechado com o Operário, o Matheus Klaus está de saída, João Lucas retornou ao Santos, né, depois do empréstimo dele para a equipe do Juventude, o Gabriel Inocêncio, lateral, está retornando a Chapecoense também, o Thiaguinho, né, vai ser transferido para o Vitória, o Luiz Oyama, voltou para o Botafogo e do Botafogo foi para o Novo Horizontino, então coloquei que diretamente ele saiu do Juventude para o Novo Horizontino. Lucas Barbosa retornou ao Santos, deve ir para o Vasco, mas ainda está no Santos. Ian Souto, né, foi emprestado ao CRB. O Lucas Freitas, atacante, foi para o Vasco. E o Edson Carioca foi para o Goiás, o atacante do Juventude. Cara, vamos agora para o Mirassol, estreante na Série A, né? Já anunciou bons nomes, tá? Nomes interessantes para a gente acompanhar ao longo do Campeonato Paulista e posteriormente ao longo do Campeonato Brasileiro. Começando pelo Neto Moura, né, o volante do Cruzeiro, foi anunciado pela equipe, assim como o David Braz, que passou por Santos, Palmeiras, Fluminense, vários times, agora chega ao Mirassol para disputar a Série A, o zagueirão aí. O Rony, que era volante do Corinthians, também chega ao Mirassol. O José Aldo, atacante do Ituano, Reinaldo, lateral do Grêmio, Rafa Silva, do Cruzeiro, James, zagueiro do Vila Nova, o Guilherme Pato, atacante do Figueirense, o Daniel Borges, lateral, e o Matheus Davó, atacante, permanecem na equipe para essa próxima temporada e vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Vão embora o Fernandinho, né, que foi um dos atacantes ao longo da campanha da Série B, foi para o Ceará, o De La Torre foi para o Curitiba, o Bruno Matias, né, volante, foi para a Chapecoense, e o Rodrigo Andrade, o volantão, foi para o Goiás. Lembrando que o De La Torre foi o artilheiro do Mirassol na Série B e não permaneceu na equipe nessa próxima temporada. Foi para o Curitiba. Passando para o Palmeiras, cara, duas contratações anunciadas, né, o Facundo Torres e o Paulinho. O Facundo veio do Orlando City e o Paulinho Atlético Mineiro, mas voltam ali alguns nomes interessantes e que eu acho que o Abel deveria aproveitar. O principal deles, obviamente, é o Atuesta. Eu acho que é um bom nome, né? Jogou bem na MLS. E, cara, junto com o Facundo, obviamente eu acho que não se compara a qualidade dos dois, mas eu acho que pode ser sim uma boa alternativa para a equipe ao longo da temporada, que vai ser longa e vai ter muitos jogos. Acho que é um volante que o Palmeiras encontrou dificuldade para encontrar ao longo de 2024 e que pode ter ali um jogador já mais veterano entrando nos jogos ao longo da temporada. Só precisa ver se ele vai entrar com energia, né, ao longo de 2025, porque nos jogos que fez pelo Palmeiras faltou. Mas a Atuesta volta do Los Angeles, o Vitinho, né, volta do Novo Horizontino e o Juan Ribeiro volta do Paysandu. O atacante estava lá no Papão e volta para o Palmeiras. Né? São jovens que estavam na categoria de base e foram emprestados. Devem ser emprestados também. Eu acho que, inclusive, a Vitinho e o Juan Ribeiro acabam o contrato nesse ano e devem ser emprestados ali ou vendidos
para alguma das equipes. Vai embora o Dudu para o Cruzeiro, o Gabriel Menino foi para o Atlético Mineiro, o Lázaro voltou para o Almeria, o Henry, zagueiro, foi para o CRB e o Lucas Freitas, zagueiro, foi para o Vasco da Gama. Passando agora para o Santos. Finalizando já, cara. Falta o Santos e mais alguns. O Santos está com uma lista boa de saídas e começou a movimentar as chegadas, né? A gente tem o Tiquinho Soares, como eu falei, o Soteldo que retorna para o Grêmio. E se eu fosse o Santos, retorna do Grêmio, né? Se eu fosse o Santos, vem cá, Santista, permanece com o Soteldo no seu time. Porque se ele for para o Cruzeiro vai ter um baita ataque com vários jogadores interessantíssimos. E o Santos vai perder um excelente jogador. Tudo bem que a torcida do Santos tem raiva do Soteldo por conta do ano do rebaixamento, mas é um excelente atleta, um excelente jogador que tem muita qualidade e que merece ser visto com mais carinho pela torcida do Santos, porque ele pode sim ser um dos grandes nomes do Santos nessa Série A e ajudar, né, o Santos a atingir seu principal objetivo no ano, que é permanecer na Série do Campeonato Brasileiro. Não acho que tem que pensar em mais nada além disso para 2025. O Danilo Barbosa vem do Botafogo, o Zé Ivaldo vem do Cruzeiro, o Tassiano vem do Bahia, né? Uma transação inflacionadíssima. Não acho que o Tassiano vale 32 milhões e eu não acho aonde o Santos tem esse dinheiro para colocar no Tassiano. Luizão, zagueiro, vem do Novo Horizontino, Léo Godoy do Atlético Paranaense, o lateral, né? E o Alfredo Morelos retorna do Atlético Nacional. Deve ser emprestado, deve ser vendido, vai ser, né, moeda de troca em alguma transação do Santos. E aí vai embora, cara. Vai embora do Santos uma galera, hein? Jair Paula, zagueiro, foi pro Botafogo, como eu já falei. O Luizinho já tá fechada a saída dele. O Otero foi anunciado já pelo Nacional do Uruguai. O João Lucas, lateral, foi pro Grêmio. O Biliarce tá de saída. O Lucas Barbosa foi pro Bragantino. O Serginho retornou ao Maringá, né, o atacante que disputou a Série B pelo Santos. O Pedrinho retornou ao Lokomotiv Moscou também. O Messias foi emprestado ao Goiás. O Renan tá de saída, ainda não teve nenhum clube anunciado. O La Quintana retornou ao Bragantino. E o Bruno Marques tá de saída, assim como o Alisson Volante. Não teve o contrato renovado e deve estar de saída nessa temporada. O Juliano também é outro que deve quebrar o contrato nos próximos dias e sair do Peixe. Perdas importantes, né? O São Paulo anunciou o Oscar, né? Por enquanto é a única contratação de fato, mas o Wendel está praticamente anunciado, também praticamente encaminhado, pelo menos, para ser o novo lateral do São Paulo. É uma transação que deu o que falar com o Porto, né? Tá saindo algumas notícias que o Porto vai entrar na FIFA, né, contra o São Paulo, porque ele não podia ter assinado o contrato antes desse final de semana. E aparentemente o São Paulo não obrigou, mas fez um contrato ali com o Wendel antes, né, de sexta-feira, quinta e sexta-feira ali do Ano Novo. O Porto estava negociando com o Fluminense, não estava negociando com o São Paulo atravessou a negociação e fechou com o Porto. Fechou com o atacante, o lateral no caso, não fechou com o Porto. E a gente sabe que o São Paulo já faz isso, né? Há um bom tempo o São Paulo vem praticando esse tipo de transferências aí conturbadas e acho que pode render alguma sanção sim ao São Paulo, principalmente se essa negociação valer e o Porto não for beneficiado, porque ele ia ser beneficiado com a transferência para o Fluminense. Isso não vai acontecer se ele for diretamente para o São Paulo. Ele deve vir só em julho, mas o que o São Paulo quer é que o Wendel quebre o contrato e seja anunciado e já possa jogar desde janeiro agora na equipe do Tricolor Paulista. Galo vai embora para o River Plate, o Matheus Belém está fechado com a Chapecoense, o Wellington lateral já foi para o Southampton também, assim como o outro Wellington, o Wellington Rato está fechado com Vitória. O Rafinha não teve o contrato renovado com o São Paulo, foi anunciado já também pelo Curitiba, o lateral foi para o Coxa. O Jamal Lewis, né, o Jamal Lewis, retornou ao Newcastle, né, não permanece no São Paulo para a próxima temporada. Nestor e Michel Araújo vão fazer dupla no Bahia, foram emprestados ao Tricolor de Aço. O Nicão não faz planos, não tem planos no São Paulo. Deve estar de saída e eu acho que ele deve ir para o Atlético Paranaense. O Ray Ramos, como vocês sabem, voltou para o São Paulo do Atlético do Ceará e agora vai para o Atlético Goianiense. O Pedro Vilhena, meia, foi para a Ponte Preta. E o Luan, volante, estava no Vitória, voltou para o São Paulo e o São Paulo está assim, ó, quem quiser levar, leva. Não faz planos do São Paulo, não tem planos do São Paulo nenhum.
Passando pro esporte, cara, o esporte tem uma galera saindo. Por enquanto, anunciados tem o Gustavo Maia, um atacante que vem do Náutico. O Domingues, que está fechado, né, vem do Racing. O Antônio Carlos, zagueiro, que passou pelo Fluminense. E o Hereda, que estava no CRB, o lateral. De saída, prepara aí lápis e caneta, lápis e borracha, que você vai anotar alguns nomes aí, cara. Julian Fernandes, volante, está fechado com o Palestino. Alisson, já saiu, veio aqui para o Botafogo de Ribeirão. Alisson Cassiano, eu acho que é o mesmo, né? Tá fechado com o Botafogo. Fabinho tá de saída. Pedro Martins está fechado com a Chapecoense. Palácio está fechado com a Portuguesa. Felipinho foi emprestado ao Juventude. O Everton, lateral, foi emprestado também ao Juventude. O Riquelme retornou ao Vasco. E eu coloquei duas coisas aqui. O Fabinho, já falei. Perdão, o Fabinho ele saiu, né? Tá de saída e vai pro Retrô. Aqui tem muitos nomes aqui, que a minha vista tá fazendo assim, ó. O Felipe foi pro Goiás. O Pedro Vilhena, meia, foi pra Ponte Preta. É o mesmo Pedro Vilhena do São Paulo? É, olha só. Do São Paulo foi pra Ponte Preta. E o Wellington Silva tá de saída, assim como o Paulinho. Vamos pro Vasco, né? Vamos pro Vasco, já falei do esporte. Se tiver confuso, vocês voltem aí e acompanhem, cara. Aqui, Vasco. Quem vem pro Vascão? Por enquanto, poucos nomes. Né? O Hugo Moura, né, que vem do Atlético Paranaense. O Tietê, que vem do Botafogo. Bom nome pro Vasco. Lucas Freitas também tá fechado, né? Vem do Juventude. Bom nome também pro Vasco, bom zagueiro. Lucas Oliveira, zagueiro do Cruzeiro. E o Daniel Fusato, goleiro do Eibar. Assim como o Fábio Carilho, técnico. O Santos anunciou o Caixinha, né? Que treinou o Bragantino na última temporada. E o Carilho. Cara, pra mim... Eu sei que muito torcedor pega no pé do Vasco, mas são nomes interessantes, tá? Questão do Tietê, do Lucas Freitas e do Fusato. Fusato gosto muito, acho um baita de um goleiro e tem tudo para render ali uma boa disputa dele e do Léo Jardim. Vai embora o Léo Pelé, né, que vai ser zagueiro do Atlético Paranaense. O Keider, que estava no Vasco, também estava no Inter e foi pro Ceará. O Zé Santos tá fechado com o Boa Vista, o Vinícius Paiva tá fechado com o Vila Nova, o Orelhano tá fechado com o Cincinnati, o Galdame está de saída, não teve nenhum clube anunciado por enquanto, o Rossi tá de saída também, o Galaras, o volante, foi pro Tadieres, o Robert Rojas tá de saída, assim como o Lucas Figueiredo, atacante, está indo pro América Mineiro, o Cauã Barros, meia, tá indo também pro América, pro Coelhão, e o Maicon, esse que eu falei, se vier o Davi Luiz, será uma boa peça de reposição nessa saída do Maicon pro Coritiba. É empréstimo, eu sei, mas, cara, é uma peça importante ali pro Vasco e eu acho que o Davi Luiz consegue equiparar muito bem. Vitória, vamos falar do Leão da Barra, que também está mexendo bastante no mercado de transferências. Bruno Xavier já tá fechado ali com o Ituano, meia, né? Thiaguinho, volante do Juventude, Claudinho do Criciúma, Ronald Lopes, também do Criciúma, Zé Marcos do Juventude, Hugo do Botafogo, Gabriel, do goleiro do Juventude, Fabrício Santos do Levante, Wellington Rato do São Paulo e o Val do volante, né, do Paysandu. Cara, bons nomes ali pro Vitória, né, se reforçando bem, mas perde grandes nomes, né, nomes ali importantes, inclusive o próprio Alejandro, que foi pro Bragantino. Marcos Antônio foi emprestado por Londrina, Gabriel Santiago está fechado com o Figueirense, o Muriel está de saída, Everaldo Machado, Bruno Vini, Jean Mota estão de saída e não fazem mais parte dos planos do Vitória para essa próxima temporada. O William Lepo também está fechado com o Goiás, Yuri Sena está fechado com o Azures, o Zé Hugo está de saída, o Luan está retornando ao São Paulo, como eu falei, o PK lateral foi anunciado pelo Paysandu, o João Pedro também está emprestado ao CRB, assim como o João Vitor, zagueiro, foi para o Mirassol, o Dudu Miraíma, né, foi emprestado ao Noroeste, o Daniel Júnior emprestado à Portuguesa, o Felipe Vieira, lateral, foi para a Chapecoense, o José Breno, volante, emprestado para o Londrina, e o Alejandro, como eu já falei, foi para o Bragantino. Ufa! Né? Passamos aí pelo mercado da bola. Cara, por enquanto, os times que melhor os contrataram, na minha opinião, foram o Palmeiras, o Vasco, talvez ele o Botafogo com alguns nomes. Perdão, o Botafogo não teve nome, não, tô falando asneira. Já é o sono, já. Botafogo não. O Bragantino, perdão. O Bragantino tem bons nomes de chegada, inclusive. Mas ainda tá morno, né? Vamos combinar que tem muita saída e pouca chegada nos clubes, né?
Eu acho que alguns clubes vão mudar um pouquinho. O Cruzeiro, né? O Cruzeiro contratou muito bem. Para mim começa destoando, assim. Mas é isso, meus queridos. O vídeo ficou longo, em 35 minutos, cara. Se você ficou até aqui, você é um guerreiro, muito obrigado. Deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Porque esse mercado da bola cansa, viu? Cansa mesmo. Enfim, vai começar logo a transferência aí, os jogos vão começar a rolar e os vídeos vão fluir com mais tranquilidade para os próximos jogos aí, para os próximos vídeos aí. Um abraço. Com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.